Vamos compartilhar a tela. Enxergar bonitinho. Bom, o nosso TCC é O Câncer é dentro da Medicina e a Evolução dos Cuidados Paliativos. E eu fiquei com a parte de O Câncer na História e seu processo de compreensão e os tópicos seguintes que está apresentando no índice. Eu vou começar explicando sobre um pouquinho de cada um. Ok. O câncer, ele foi considerado uma anomalia de caráter celular que foi identificado em tiranossauros com tumores benignos, primeiramente. E nisso, ao longo... Oh, shit. Acho que ela... Ok, voltando. O câncer, ele já existe bem antes de nós humanos estarmos presentes no planeta. E pesquisas recentes mostram que já foram encontrados vários tipos de tumores benignos nos tiranossauros. Porém, uma pesquisa mais recente ainda... A parte vai falar... E com uma parceria da Royal Museum of Ontario e a McMaster University, um osteosarcoma que o Gustavo vai apresentar mais tarde foi encontrado na tibia de um centrossauro. E isso, e com esse dado recém-descoberto, e o fato dos animais de porte maior possuírem mais tendência a terem esse tumor em específico, a comunidade científica confirmou e provou que o câncer não é uma doença única e exclusivamente dos seres humanos, e sim que eles existem há muito mais de 10 mil anos atrás. E que a partir desse momento que começou o processo de formação celular, os seres multicelulares começaram a apresentar deformidades e falhas genéticas. Aqui vocês podem ver que tem um tumor... Pode falar, desculpa. Gente? A gente tá te ouvindo. Tá bom, vamos para o próximo. Ok. O câncer na antiguidade até o século XVII. Bom, um dos primeiros registros que foi encontrado foi um papiro egípcio de 2.600 anos antes de Cristo, que estava sendo relatado cerca de 48 doenças feitas pelo médico Imhotep. E a doença número 45, ela foi descrita como uma massa saliente no seio que se espalharam ao longo do tórax. Elas tinham características frias, duras e densas como uma fruta. E hoje em dia se sabe que dificilmente poderia se ter uma descrição mais vívida do que essa para descrever um câncer de mama, que foi o que a Siddhartha Mukherjee escreveu no livro dela quando ela retratou sobre a história do câncer. Logo após esse relato, na época de Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, foi criado o conceito câncer, que significa cárquinos e caranguejo, por parecer uma casca de caranguejo, uma carapaça de um caranguejo com várias veias saindo.
E Hipócrates, naquela época, juntou junto com Galeno e eles criaram a teoria de Galeno, que ela simplesmente era que o câncer ele era causado pelo excesso da bile negra, que nesse conceito existiam 4 fluidos para manter o corpo em harmonia, que seriam a bilis negra, a bilis amarela, o sangue e acho que é fluema. E nisso, pelo excesso da bilis negra, que era a justificativa do câncer, não seria também eficaz fazer métodos cirúrgicos, porque a bilis continuaria jorrando pelo corpo. E depois de muito tempo se passando, né, com essa teoria em mente, veio Andreas Vesalius, o pai da anatomia moderna, que ele tentou, de todas as maneiras, desmitizar isso, né? Porque hoje a gente sabe que não é verdade, mas naquela época a teoria de Galeno era muito forte pelo pouco conhecimento que se tinha. E depois, em 1703, o famoso anatomista Matthew Bailey começou a traçar um mapa de um corpo doente, onde ele destacou tumores pertencentes no testículo, no estômago e pulmão, e conseguiu provar com a comunidade científica que a teoria de Galeno era falha, porque não tinha nenhum tipo de bilis negra dentro do corpo. Mas depois disso, ainda demoraria muito tempo para o câncer tomar destaque na área da medicina, porque ainda tinha outras doenças que eram muito mais importantes na época, como a tuberculose, a varíola, a cólera, o tifo, e ainda não se tinha vacina contra essas doenças. Então, aqui tem os mais importantes do que eu falei, né? E agora eu vou ir para a compreensão dos mecanismos de tumor. Ok. A teoria do câncer como uma doença local. O italiano Morgani e o francês, o Bichat, eles trabalharam em tempos diferentes, mas quiseram trabalhar com a mesma coisa, que foi que o Morgani havia enfatizado que a localização corpórea das doenças, que mais tarde já eram caracterizadas como uma identidade específica de algum órgão no corpo. E o Bichat quis mostrar que os órgãos do corpo humano são compostos de diferentes tipos de tecidos e que as lesões vistas em exames de cirurgias podiam sim apontar as localizações da doença e de várias outras patologias. Isso foi quando esses conhecimentos eram somente de patologia e células bem simples, porque ainda não tinha sido desenvolvida a teoria celular. E com base nos estudos deles, foi possível identificar os tipos de câncer e as distintas formas e sua intensidade de agressão em diferentes tecidos do corpo. Ou seja, em diferentes lugares do seu corpo, o tumor pode se espalhar de uma forma mais rápida, mais lenta, ou atingir mais ou atingir menos. E nesse mesmo período, o outro médico francês, o Laennec, conseguiu aumentar a precisão médica deles graças à sua distinção de cistos ou tumores benignos, e que se localizavam nos úteros, nos rins, nos ovários, e ele conseguiu distinguir os tumores malignos. E, por fim, o Recamier conseguiu observar um segundo tumor na sua paciente oncológica, porque ele era cirurgião ginecologista e obstétrico, e ela possuía um câncer de mama. E ele assimilou que as células cancerosas presentes no tumor primário haviam se deslocado pelas correntes linfáticas e sanguíneas, causando esse tumor secundário no cérebro. Assim, dando norte para o que a gente hoje em dia chama de metástase. Tá. E a partir do século XIX foi criada a teoria celular, que é a conexão mais forte que a gente tem do câncer e o processo de divisão celular. O Virchow, que é o conhecido como pai da teoria celular, afirmava que as células doentes teriam sido originadas e derivavam-se de células sadias, e que, em menor escala, nem todas as doenças eram causadas por germes, fungos ou bactérias. E
com as descobertas recentes na época e publicações de vários artigos médicos, era de acreditar que o câncer era o resultado de irritações crônicas que se disseminavam como um líquido pelo corpo. E por volta do mesmo tempo, um outro anatomista chamado Wilhelm Walder apresentou um trabalho científico falando que Antelme e Virchow estavam corretas. As células, de fato, são originadas de células sadias e que a divisão rápida dessas células, que hoje a gente conhece como alteração do DNA, dá origem à metástase, que ela pode sim ser transportada via linfática ou sanguínea pelo resto do corpo. Bom, agora a gente vai falar da descoberta do rádio, que tem um nome muito forte da Marie Curie, do Wilhelm do Röntgen, e que deu origem à radioterapia. Bom, todo mundo hoje em dia sabe que a radioterapia salva inúmeras vidas de pacientes oncológicos, porque eles têm uma redução muito grande de lesões e recuperação em terapias adjuvantes, que são sessões de tratamento após cirurgia para que o câncer não volte ou não apresente metástase. Isso foi, criado a partir da Marie Curie, que ganhou 2 prêmios Nobel de Física e de Química, juntamente com as pesquisas do alemão Röntgen, que depois de muito estudo deu origem à radioterapia, que foi a exposição de várias mulheres com câncer de mama, e foram sendo observados que as lesões já estavam se diminuindo. Bom, no século XX, todos os pacientes oncológicos que já estavam em estado terminal eram dados como sentença de morte por escrito, visto que não havia nenhum tipo de tratamento além da radioterapia que estava sendo começada na época e não era totalmente eficaz, nem era se comprovado cientificamente eficaz. E, bom, como uma forma de aliviar o sofrimento dos oncológicos, eles eram levados para sanatório, casas de apoio, e doentes acometidos com cancro raramente eram empregados para ter um trabalho fixo ou coisas assim, e eles eram levados para sanatório porque já sabia o destino daquelas pessoas. E muitas pessoas vendo isso, principalmente mulheres viúvas, muitas delas vítimas de perdas oncológicas, elas junto com a Igreja Católica e a Associação das Senhoras do Calvário em Lyon, na França, formaram várias casas de repouso ou várias casas para os oncológicos ficarem. E, bom, na tentativa de redução dos tumores dos pacientes oncológicos, foram vistos que depois ou eles morriam por conta da sanitária precária ou pela falta de equipamentos precisos, eles morriam, e os que não morriam, eles iam para quimioterapia, imunoterapia e radioterapia. O que saiu hoje em dia sobre o câncer é que eles são células que se expandem e de uma forma rápida e que podem ter uma evolução muito mais rápida também. E só para passar para o Gustavo, foi feito experimentos em camundongos com gás mostarda na época da Primeira Guerra Mundial e viram que os linfomas não Hodgkins diminuíram. E é isso. Já partindo logo. Partindo um pouco para a minha parte, o processo, só detalhando um pouco aquilo que a Ana falou, o processo de multiplicação celular, em que há o surgimento de uma célula anormal e que posteriormente se torna uma célula neoplásica, ou seja, uma célula cancerosa, é denominado processo de carcinogênese. E voltando, baseado na teoria do raio-x de Röntgen, que inclusive ganhou um prêmio Nobel em 1895 de física, Marie Curie incorporou, ao invés de raio-x, o elemento rádio, descoberto por ela,
E, inicialmente, esse experimento dela foi utilizado para fins científicos. Posteriormente, médicos, justamente desses asilos cancerosos, começaram a testar isso em mulheres com tumores de câncer de mama. E, eventualmente, começaram a surgir um efeito deveras significativo, tendo em vista que, se as pessoas sobrevivessem à ressecção cirúrgica, que já era de um formato muito arcaico antigamente, o tumor ele surgia de novo em uma outra parte. E eles perceberam que, a partir do efeito da radioterapia, até mesmo em análise de lâminas com as células saudáveis e células neoplásicas, havia um efeito maior da ação do rádio nas células neoplásicas. E, a partir disso, aquilo que simplesmente não tinha tratamento passou até agora uma chance, por mais que mínima agora, uma chance de sobrevida. E, posteriormente, é muito pertinente que logo após a Primeira Guerra Mundial, entre o período entre guerras, cientistas testaram com ratos e seres humanos com linfomas não Hodgkin um enxerto chamado de mostarda hidrogenada, ou do famoso gás mostarda, que naturalmente é uma arma de guerra, e foi incorporado e perceberam uma remissão quase que completa por parte desses tumores. E esse foi o primeiro quimioterápico a ser institucionalizado. E, desde então, diversos novos remédios e diversas novas linhas de tratamento começaram a surgir. E o câncer, que até então era uma doença que simplesmente não tinha tratamento ou simplesmente não tinha o que fazer, se tornou agora algo em que se pode arranjar uma cura, que se pode eventualmente se tratar. Porém, um dos principais efeitos da quimioterapia, dos principais efeitos da quimioterapia, da radioterapia em si, é justamente o que a gente fala de efeito anticatabólico. A quimioterapia, ela tem justamente o efeito que inibe a multiplicação celular, causando queda de cabelos, crescimento de unhas e entre muitas outras células do corpo. Diversas quimioterapias, como por exemplo os antibióticos citotóxicos, eles são inclusive quimioterapias cardiotóxicas, que podem eventualmente causar diversos problemas severos no coração, e quimioterapias derivadas de plantas, como por exemplo os taxanos, eles podem causar diversos efeitos nefrotóxicos, que podem afetar os rins. E a partir disso que surgiu a premissa de que eles deveriam renovar, porque haviam quimioterapias no mercado que a pessoa ela se tratava 10 anos, 5 anos depois, ela aparecia de novo com câncer novo, ou radioterapias em que a pessoa entrava numa sessão, entrava com câncer e saía com 2, porque não era regulamentado direito a quantidade de carga de radiação que deveria ser institucionalizada. A partir disso, eles viram a necessidade da utilização de um físico médico em todas as sessões de radioterapia, e diversas quimioterapias já foram retiradas do mercado. Inclusive, com uma entrevista que eu fiz com uma doutora que é oncologista e também paliativista, muitas dessas quimioterapias ela chega a se surpreender porque ela já chegou a receitar elas para os seus próprios pacientes. E hoje em dia são quimioterapias que são cancerígenas. E a partir dessa premissa surgiu a imunoterapia. O que é a imunoterapia? É justamente você não precisar de um agente externo, você induzir o seu próprio organismo a combater o câncer. Das formas mais pertinentes de se utilizar isso é a utilização de remédios como o trastuzumab, que ele induz o sistema imunológico a interagir com as proteínas do câncer e atacá-lo, ou a terapia de CAR T-cells, que é uma terapia que linfócitos T do próprio paciente é pego e modificado geneticamente e reinserido no organismo a fim de estimular os outros linfócitos ao redor a combater os tumores. E dentro desses tumores, nós temos diversos. São mais de 600 tipos de tumores, porque o câncer, ele não é uma doença, ele é um conjunto de mais de 600 doenças de caráter neoplásico maligno. Dentre essas doenças, nós temos carcinomas, que são tumores de caráter epitelial que afetam os órgãos, melanomas, tumores de caráter epitelial que afetam a pele, famoso câncer de pele. Temos os linfomas, que são cânceres dos gânglios linfáticos, que são separados em duas áreas, em não Hodgkin e Hodgkin. Temos as leucemias, que são mais de 12 tipos diferentes, que afetam diferentes partes e sua principal ação é justamente na medula. Temos os sarcomas, que são cânceres de origem conjuntiva, extremamente agressivos por conta de ser um tecido de maior multiplicação celular. E temos os tumores cerebrais, onde por mais que a maior cadeia sejam tumores benignos que a gente fale, a área afetada é uma área muito delicada, sendo necessário o uso de tratamentos como a quimioterapia, a radioterapia para tratar. Só que isso nós participamos todos de uma premissa de que a pessoa consiga se tratar. Só que nem sempre o prognóstico é positivo. A pessoa ela acaba recebendo a notícia de que desenvolveu câncer muito tardiamente, ou o prognóstico acaba não saindo como esperado. A partir disso, surgiu uma linha da medicina denominada
tratamento paliativo. E uma coisa que é muito pertinente falar, que, pelo amor de Deus, gente, tratamento paliativo é diferente de terminalidade. O tratamento paliativo é justamente aquilo que visa a dignidade, a qualidade de vida do paciente, mesmo diante da condição da doença que ele vive. Um exemplo que eu posso citar aqui, em que tive exames cedidos pela família, inclusive tive a oportunidade de entrevistar esse indivíduo em vida, paciente oncológico de 43 anos com osteosarcoma paliativo, não havendo chance de ressecção cirúrgica, o prognóstico inicial, por conta da agressividade do câncer, por conta da evolução em que ele já estava, era um prognóstico de pelo menos 6 meses de vida. A partir dos tratamentos já adjuvantes, como a quimioterapia, em que ele foi tratado com um antibiótico citotóxico, que é a doxorubicina, e um agente alquilante, que é a cisplatina, houve uma remissão do tumor, e a partir do momento em que fosse controlado o tumor para que não crescesse mais, foi a partir dessa premissa do tratamento paliativo, que é muito utilizado tratamentos de segunda linha. O que são tratamentos de segunda linha? São quimioterapias que são utilizadas para segurar o crescimento do tumor. Por mais que não haja, eventualmente, uma chance da pessoa conseguir a cura definitiva, ela tem uma maior sobrevida. E isso comparado a 50 anos atrás. Essa mesma médica que eu entrevistei, ela falou que quando ela tinha 5 anos, o pai dela morreu de câncer e ela não sabia. Ela só foi descobrir que o pai dela tinha morrido de câncer 18 anos depois, quando ela estava na faculdade de medicina. Quando ela foi, debateu isso com a mãe dela e a mãe dela não aceitava. E isso é uma questão de um tabu muito grande. E por isso que eu chego e falo novamente da questão do tratamento paliativo ser diferente da terminalidade. Hoje em dia, nós temos muito mais recursos. Por mais que a nossa guerra com o câncer ainda não tenha acabado, nós estamos tendo avanços significativos. Pacientes oncológicos estão conseguindo ter uma qualidade de vida. Há medicamentos cada vez mais refinados para eles se tratarem, para ter um conforto. E, bem ou mal, baseando também nesse ciclo, que é extremamente necessário, de acordo com a OMS, que é a ação de um oncologista clínico, psicólogo, de um médico paliativista para atuar nessa questão da dor, e principalmente da família, que é crucial, é que você consegue estabelecer os pilares da medicina paliativa, que é justamente a qualidade de vida. E que não é simplesmente uma questão de terminalidade, e sim uma questão de respeito e dignidade com o paciente oncológico. Enfim, é isso que eu tenho a apresentar. Agradeço a todos da banca aqui presentes, principalmente ao Marcos, que foi chamado de última hora. E é isso, gente. Muito obrigado. Ana menina, você pode ligar a câmera para a gente, por favor? Maravilha. Deixa eu só explicar que é o seguinte. Vocês acabaram passando 5 minutos do tempo, mas como a Ana Bita né, teve essa dificuldade, então eu acabei cedendo os meus 5 minutos de pergunta para complementar a apresentação de vocês, tá bom? E aí eu vou deixar por conta dos meus companheiros de banca aqui. Então, mas antes de mais nada, parabéns pelo trabalho, né, e gostei muito da apresentação. Boa noite, quero parabenizar vocês dois pelo trabalho, superação dessas adversidades que vocês tiveram para desenvolver, inclusive hoje, tecnológico, mas acho que durante todo o processo não deve ter sido muito fácil desenvolver isso. Então, parabéns à Ana Beatriz e ao Gustavo. Vou fazer 2 perguntas, tá? Uma que é mais curiosidade, mas acho que ela é relevante e importante, e a segunda é um recorte do texto do que eu li, do artigo que eu li, faz parte um pouco do que vocês apresentaram, que é uma apresentação reduzida de todo o trabalho que vocês desenvolveram. Tem que fazer na sequência as 2 perguntas. Então, a primeira é o que motivou vocês escolherem esse tema e qual a dificuldade de escrever sobre esse tema quando você passa por situações nesse sentido, porque é bastante traumático a questão de tratar um câncer, seja ele o resultado que vai dar no final. E a segunda pergunta, vou fazer um recorte especificamente sobre a leucemia. Você cita aqui, mas lá no item 3.23, vocês abordam a leucemia e vocês falam sobre LMA, LLC, LLA, que são da família das agudas,
e aí vocês falam da LMC, LLC, que são a família das crônicas. Não tem nenhuma das variações, você acabou de dizer que tem mais de 12 tipos de leucemias, 6 crônicas e 6 das agudas. Eu, como paciente da LPA, que é uma variação muito severa e muito difícil de enfrentar da LMA, vou fazer uma pergunta, talvez vocês possam ter estudado um pouco sobre isso para ver o que vocês conseguiriam desenvolver. Até 2005, a LPA era a sentença de morte. As outras já tinham um pouco de tratamento. Por que a sentença de morte? Porque ela não tem transplante de medula e ela acaba, infelizmente, levando a óbito muito rápido. Não existe descoberta anterior, né? Você descobre e já tem que entrar com quimioterapia, que é o que salva a vida. Inclusive, hoje eu estou em quimioterapia nesse momento, hoje, nessa sexta-feira. Então, o protocolo que for desenvolvido, ele trouxe essa sobrevida, essa qualidade de vida, e ela acaba fazendo parte desse tratamento paliativo. Ela nos ajuda bastante, que é a indução, consolidação 1, 2, 3 e manutenção 1 a 10, pode ser até 10 anos. Qual é a pergunta? E aí pode também responder em cima das outras leucemias e do câncer em geral, mas da LPA. Se antes de 2005 era sentença de morte, e aí era um número muito pequeno de gente que conseguia, de pacientes que conseguiriam sobreviver, e ela se transformou da mais severa, mais mortal, a uma das leucemias mais curáveis do mundo. Por exemplo, hoje eu tenho condição de dizer que em 5 anos estarei curado. O que vocês observaram neste cuidado? Qual foi a evolução? E pode ser estendido para outro tipo de câncer, tá? A resposta, já, se vocês não tiverem o conhecimento da LPA. Qual a diferença entre uma que, com um protocolo médico internacional robusto, consegue ter uma sobrevida e uma qualidade de vida maior, e quais são os benefícios desse cuidado paliativo em relação a antes, quando você já tinha uma sentença de morte? Qual a relação que vocês fazem dessas diferenças? Porque mudou bastante os cuidados. E parabéns de novo. O tratamento paliativo, e acho uma pergunta muito interessante até de se tratar. Eu vou tomar a liberdade de respondê-la ao senhor. E, enfim, eu vou utilizar uma exemplificação bem rápida. O paciente oncológico, que também foi tratado de 43 anos, o tratamento, por mais que adjuvante, o tratamento padrão que ele foi utilizado, é um tratamento muito perigoso. É um tratamento que quase ele não sobreviveu à primeira quimioterapia, que foram incorporadas justamente as 2 quimioterapias mais agressivas. Mas o que a gente observa a partir disso? A premissa de que não só o setor oncológico, mas o setor cardiológico, o setor nefrológico, esse paciente, além de ter desenvolvido uma insuficiência cardíaca por conta do quimioterápico, já era uma pessoa com insuficiência renal crônica. Eu acho que, tendo todos esses axiomas, a medicina é uma árvore, em que uma ramificação junta a outra e consegue combinar para justamente ter um objetivo comum: a cura do paciente. Se eventualmente não a cura, que nem é o caso da medicina paliativa, o bem-estar. E comparado a 10 anos atrás, o que é a diferença? A incorporação de que esse protocolo do que é o tratamento paliativo pela ONU foi incorporado em 2002, e a partir disso eles estabeleceram de que o paliativista agora é um médico reconhecido, é uma linha de especialidade reconhecida da medicina, e eventualmente agora eu tenho recursos para poder tratar, como uma área a ser estudada, o que um paciente em estado paliativo precisa. No caso desse paciente, novamente pegando, é um caso bastante pertinente. Dores, é um osteosarcoma, câncer ósseo, principalmente em regiões sacroiliacas e com metástases no fêmur. A questão da dor é uma coisa muito pertinente. Então, o que isso é utilizado? Analgésicos de alto nível, normalmente opioides, como morfina, metadona, codeína, enfim. E a incorporação de protocolos quimioterápicos. Inicialmente foi recomendado para ele um quimioterápico chamado panzoponib, que é uma quimioterapia de segunda linha off-label, que infelizmente não conseguiu ser disponibilizado por ele por conta de ser totalmente caro e inacessível. E foi incorporada uma outra quimioterapia de segunda linha com a combinação de agentes chamados gencitabina e dacarbazina, para que, eventualmente, o tumor conseguisse manter pelo menos o mesmo tamanho, que não houvesse uma proliferação muito absurda. E isso conseguiu garantir uma sobrevida muito grande, 1 ano e 6 meses. A causa da morte dele não foi o câncer, ele morreu com câncer, não de câncer.
A causa da morte dele foi justamente por conta da insuficiência renal, que causou uma queda de pressão súbita combinada com anóxia, que inclusive está no caso do tratamento paliativo do TCC, que eventualmente levou a óbito. Mas isso é muito interessante de ressaltar, porque, que nem aquilo que você tinha dito, a questão de aquilo que era um diagnóstico de morte, houve sim uma questão de que a medicina travou de fato uma guerra contra o câncer, que logo após que problemas mais pertinentes como bactérias, vírus foram tratados, o câncer surgiu como um obstáculo, porque as pessoas começaram a ficar mais velhas e justamente por conta das pessoas ficarem mais velhas, o processo de carcinogênese começa a se tornar mais pertinente, começa a ter um risco maior. Justamente por isso que as campanhas de conscientização também são muito importantes. E por conta disso, que eles começaram a desenvolver, porque era uma coisa que já se era notada desde 2600 a.C. por Imhotep, e a cura, a compreensão do processo de carcinogênese aconteceu em 200 anos, é uma escala muito absurda de tempo entre um e outro. Então, com certeza, por ser uma coisa bastante pertinente, o setor farmacológico, aliado ao setor médico, com certeza colaborou fortemente na questão das pesquisas, de buscar fundo, e é uma coisa em que, quando se há o desenvolvimento por cima, uma coisa que eu acho bastante interessante, acaba eventualmente surgindo, se não uma cura, um tratamento bastante eficaz contra isso, eventualmente. E é isso. Ah, tá. Sim. Só contextualizar a escolha do tema. Sim. Claro, eu sei. Não, tudo bem. Mas o quanto é difícil escrever quando você está vivenciando. Sim. Olha, o câncer, assim, o câncer é uma coisa que eu não vou mentir, é uma coisa muito estigmatizada dentro da mente das pessoas. E, de fato, que nem eu falei dessa doutora, 50 anos atrás, era um diagnóstico de morte, que nem mesmo o senhor disse, assim, em 2005, antes de 2005, a neoplasia que o senhor porta era um diagnóstico de morte. Só que não é mais bem assim, porque a medicina está com avanços significativos e, eventualmente, quando a gente vai pesquisando na área, lendo, eventualmente, artigos, inclusive o TCC que eu fiz, eu tentei fazer com a linguagem mais acessível possível, justamente para poder mostrar para as outras pessoas isso, você começa a compreender de que mesmo que, putz, talvez eu não consiga ter uma cura, de que há esse setor paliativo, ou eu posso recorrer a alguma outra coisa, um tratamento de segunda linha, e que, assim, mesmo vivendo num ambiente em que eu vivi por tudo isso, não vou mentir que foi muito difícil escrever o terceiro capítulo, porque eu tive que relatar toda a questão do câncer do meu pai. E, pertinente a isso, é difícil, dói, mas eu fico muito orgulhoso ao mesmo tempo. E, principalmente, foi uma das coisas que me motivou a ir atrás da área. Porque, que nem eu disse, não foi o câncer que matou ele. Ele conseguiu ter a sobrevida que ele teve justamente por conta dessa linha de tratamento paliativo, que é uma coisa que surgiu recentemente. E na UTI, a afirmação do intensivista para eventualmente contratar ele era justamente porque ele era tratamento paliativo, porque ele não é sinônimo de terminalidade. Eu conversei com médicos, pesquisei sobre, mostrei que, até de acordo com a Organização Mundial da Saúde, não é. Não é. E eu quero mostrar isso para mais pessoas. Que é uma coisa que dá para você ir atrás, que dá para você combater, e que é uma coisa que é capaz de você eventualmente não desistir, porque há novas oportunidades de tratamento, a medicina está evoluindo muito mediante o combate do câncer. E eu sinto muito orgulho disso. Espero que meu pai também sinta bastante, porque eu acompanhei justamente com ele todo esse processo, a gente conversou, entrevistei ele em diversos momentos. E me orgulho muito também desse trabalho que eu fiz. É isso. Bom, boa noite, Ana. Tudo bem aí?
Gustavo. Primeiro de tudo, parabéns. Eu estou muito orgulhosa de ter participado, de ter tido a honra de participar da execução desse projeto, né, desse trabalho de vocês. Desde o começo, quando a gente começou, né, as primeiras orientações, as primeiras conversas via e-mail, desde aquelas de orientação do que vocês deveriam ler, do que vocês deveriam abordar, até as orientações de, meu Deus, professor, eu não sei onde eu coloco o cabeçalho e a nota de rodapé. Nós tivemos alguns empecilhos, né, alguns problemas, mas eu vejo que agora, nesse produto final, eu estou muito orgulhosa desse trabalho de vocês, estou muito orgulhosa, em especial, de vocês, né? A gente sabe de todas as adversidades. Gustavo, parabéns pela coragem em expor a sua vivência, em trazer para a gente a importância do tratamento paliativo. Eu sou da área de biológicas, eu conheço o câncer, como ele se manifesta e por que ele se manifesta, mas eu não vivenciei isso, né? Então, para mim, que sou uma estudiosa, digamos assim, da área, eu estou muito grata pelo que eu aprendi com o trabalho de vocês, né? E é claro que eu trago uma pergunta da área. Nós temos a epigenética, que é uma área recentemente nova, né? Relativamente nova, que ela relaciona, acho que eu já conversei muito sobre isso com vocês, ela relaciona o comportamento, né, os hábitos de vida com o acionamento dos oncogenes, que são genes que já estão presentes, né, no nosso próprio DNA. Eu gostaria de saber se vocês leram alguma coisa a respeito, se vocês poderiam discorrer um pouquinho a respeito desses oncogenes e também da epigenética em si. Eu? Tá bom. Bom, hoje em dia se sabe muito que o que a gente come interfere diretamente com as coisas que o nosso organismo responde. Se você é intolerante à lactose, se você tomar leite, você vai inchar. E se você não se alimentar saudavelmente, e se você tiver uma predisposição genética, como a gente já viu na aula da Aline várias vezes, a gente vai sim, e é muito provável que ative o gene canceroso. Ele não surge assim espontaneamente. Ele vai indo e vai indo até que chega num ponto que seu organismo nem percebe, porque ele como já está dentro do seu organismo, as suas próprias células não reconhecem que ele não pertence. Então, você não se alimentar saudavelmente, você não fazer exercícios físicos, inclusive o emocional está muito envolvido nisso. Se você é estressado, se você não dorme direito, se você... Inclusive foi eu não lembro a fonte agora, mas foi feita uma pesquisa recentemente por alguma universidade da Europa que mostra que pessoas que guardam rancor, mágoa, ou têm uma raiva muito grande de pessoas, elas têm a tendência maior a ter câncer e até morrerem precocemente. Ou seja, quando as pessoas falam não fique estressado ou não tente fazer coisas que te acalmem, é porque, cara, faz bem e para você não desenvolver nenhum tipo de doença. É mais ou menos essa área que eu posso comentar com vocês, e se o Gu quiser falar mais sobre um pouquinho do resto, ele pode comentar. É bastante pertinente te ressaltar a questão, principalmente hormonal, emocional, porque, por exemplo, o estresse. O estresse, ele acelera bastante o metabolismo do nosso corpo. E quando há uma metabolização maior do corpo, há maior multiplicação de células. Havendo a maior multiplicação de células, a chance de uma taxa de falha aparecer começa a se tornar cada vez maior. E a chance do sistema imunológico que é responsável por ver se está tudo certo, não perceber essa falha também é muito grande. Em combinação a tudo isso também é muito importante a prevenção mediante a questão de hábitos saudáveis e tudo mais, porque muitas das coisas mediante a nossa alimentação hoje se baseiam em alimentos extremamente ultraprocessados. É envolvido bastante químicos
destes alimentos, e a cadeia química destes alimentos, eles podem despertar o processo de carcinogênese em demais células. Aí às vezes não é pela questão da multiplicação aumentar, e sim por estimular células saudáveis a apresentarem algum tipo de defeito na sua questão do DNA. E o que ressalta também, uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, da nutricionista também, que é extremamente importante para o paciente paliativo. E a questão da alimentação também é de extrema importância para a qualidade de vida. Enquanto é só isso que eu tinha que ressaltar mesmo. Vai falar mais alguma coisa?